Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal com o VBA, tá? Então esse é um projeto bem grande, tem bastante coisa sendo feita, a gente está fazendo tudo de forma bem explicadinha, por isso tem muitas aulas aqui. Eu vou deixar aqui em cima o link para a playlist caso você tenha perdido as aulas anteriores, tá? Então na aula passada a gente estava trabalhando aqui na parte do meu dinheiro, na parte de aplicação financeira, né? Então, e aqui a gente criou esse framezinho, né, para fazer ali a busca de dados que já está funcionando, tá toda programada. O que a gente tem que fazer agora, né? Então essa parte de aplicações ela ficou incompleta. Então a gente consegue criar a aplicação, mas a gente não consegue aplicar o dinheiro de verdade ainda. Então é isso que a gente vai começar a trabalhar hoje, tá? Por quê? Né? A aplicação financeira, dependendo do que você vai fazer ali, ela vai ter mecânicas diferentes. Você pode ter uma única aplicação, você pode ter várias aplicações, né? Várias compras, por exemplo, se forem papéis ou coisa do tipo. Então a gente precisa criar alguma coisa que permita que a pessoa faça com toda essa liberdade, digamos assim, tá? Então aqui na guia de aplicações lá no Excel, a gente criou aqui a base, que já está preenchida, inclusive. Agora a gente precisa conseguir criar, né, bases de dados, né? Então a gente vai ter bases agora de dados para poder fazer a coleta dessas informações aqui, como por exemplo o valor total investido, né? Então quanto que essa pessoa já colocou de dinheiro nessa aplicação, que saiu do bolso dela de verdade. Qual que é o valor atual, né? Então isso vai ter que entrar também de alguma forma, né? Quanto que está valendo hoje essa aplicação? Qual que é o lucro que essa pessoa teve ali, o relacionado, né? Então se eu avaliar ali o valor atual comparando com o valor que a pessoa tirou do bolso, quanto que ela ganhou de dinheiro, né? Depois aqui, né? O lucro total. Qual que foi o lucro total que eu tive nessa estrutura, né? Então, porque eu também vou ter retornos que são ali vem de outra forma, como dividendos, vou ter a questão de juros, por exemplo, que vão acontecer. Então tudo isso vai entrar ali de alguma forma, tá? Eu vou ter aqui também o retorno mensal, né? Então quanto que eu estou tendo de retorno em média ali nos meses, né? E aqui o retorno global, quanto que eu já tive de retorno no total desde que eu comecei a fazer essa aplicação. Então essa estratégia que a gente está utilizando aqui, que é uma sugestão de como pode ser feito, tá? Então para poder fazer essa questão, eu preciso de duas novas bases de dados, tá? Então, que vão ficar aqui nessa mesma aba de aplicações, porque fala do mesmo assunto. A primeira dessas bases de dados vai falar da aplicação, né? Então, da entrada de dinheiro. E a segunda base de dados vai trazer ali os retornos, né? Ou seja, os resultados, né? Os ganhos que eu tive com essa aplicação financeira. Assim que a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, para isso, eu vou vir para cá, vou buscar aqui a minha primeira célula vazia, né, que vai ser a H na verdade, e aqui eu vou colocar, então, assim, esse registro de aplicação em si, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é como que eu vou identificar a aplicação, vai sair a partir do código, tá? Então, eu vou pegar aqui até esse código, eu vou copiar e vou lá na AH, deixa eu vir aqui na H1, e vou colar essa informação, tá? Então aqui ele já vai trazer o código para mim, assim que depois ele vai conseguir vincular lá com a sua base de dados, da onde que saiu esse dinheiro, quanto dinheiro entrou ali e tudo mais, tá? Depois disso, né? Então, para ele calcular então, o valor investido, eu tenho que ter uma data de aplicação financeira, né? Então, data de aplicação. Vou ter aqui também, né? Então, obviamente, a questão de se eu tenho a data da aplicação, eu preciso ter ali o valor que foi aplicado, né? Então, valor aplicado, tá? Então, essas três informações aqui para mim já resolvem para que eu possa ter uma apresentação mais adequada com relação a essas informações, para que eu salve essas informações aqui, tá? Só que essas informações aqui, então, data, eu vou colocar aqui já como o valor de data abreviada, o valor já vou colocar aqui também no formato de dinheiro, tá? E essas informações aqui, elas vão também ser filtradas, tá? Então elas vão aparecer no formulário secundário, ali vai ser o primeiro formulário secundário que a gente está fazendo, se não me falha a memória, mas a gente vai fazer um formulário secundário para mostrar isso de forma mais detalhada, que vai ficar mais agradável ali para o usuário, para ele não ter 1 milhão de informações na cara, mas quando ele quiser fazer esse detalhamento, ele conseguir ter isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir para cá, olha, vou selecionar esses dois carinhas que são os meus filtros, a pessoa vai poder filtrar pelo código da aplicação e também vai poder filtrar aqui, até vou fazer mais fácil, olha, vou colocar aqui mais uma informação, pensando até melhor, para ficar mais fácil da pessoa filtrar, ela vai poder procurar aqui também pela descrição da aplicação, né? Então fica mais fácil do que pelo código, tá? Então vai aparecer ali descrição, ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte, né? Então fez isso daqui, esses são os campos que a pessoa pode usar para filtrar, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Então aqui são os critérios de filtro que eu vou utilizar para a parte de aplicação financeira.
E depois que eu fiz então essa parte aqui de filtro, eu vou ter que salvar essas informações em algum lugar. Então eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui na frente. Então, mesma estratégia que a gente fez antes, né? Então eu tenho a base ali de dados principal, eu tenho os critérios de filtro e a base de dados secundária, que é a filtrada, que vai ser a que vai ser apresentada de verdade lá no meu user form, tá? Então isso daqui é a primeira tabela que eu vou ter. A segunda tabela que eu vou ter vai falar dos lucros que eu tive, né? Então de pagamento, recebimento de juros, dividendos e coisas do tipo, tá? Então para isso eu também vou precisar de algumas informações, como por exemplo o código e a descrição, tá? Então isso daqui vai se repetir novamente, tá? Então eu vou ter aqui código e descrição. E agora, né, eu vou ter que colocar aqui a data de recebimento. Então, uma data de recebimento desse valor, né? E também, né, eu vou precisar ter ali uma estrutura onde eu possa colocar o valor recebido, né? Então, quanto que essa pessoa recebeu ali de valor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa formatação aqui, porque é exatamente a mesma formatação que eu preciso. Opa! Deixa eu copiar aqui novamente. É a mesma formatação que eu preciso aqui nesses dois campos. E novamente eu vou ter ali a necessidade de criar ali os meus filtros, tá? Então novamente eu vou ter aqui a descrição da aplicação e também a data de recebimento, tá? Eu vou copiar essas duas informações, então exatamente da mesma forma que eu fiz anteriormente, vou colar aqui em AZ, né? Então aqui eu vou colocar esses dados, tá? E depois, de novo, eu vou copiar aqui todo mundo e vou colocar aqui em BC, né? Então para que ele mostre essas informações lá, e é daqui que ele vai fazer os cálculos para poder apresentar tudo que precisa ser apresentado na sua base de dados, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer, né? Aqui nessa estrutura eu preciso colocar agora os campos, né, de F até K para serem calculados. E esses cálculos a gente ainda não fez lá no VBA, mas a gente vai testar isso aqui, e é uma dica que eu deixo para quem for fazer o uso de fórmulas, né? Então é bem bacana, facilita a vida, você tem um resultado um pouco mais dinâmico às vezes, tá? E às vezes faz sentido sim você ter VBA e fórmulas do Excel trabalhando em conjunto, só que nesse caso aqui eu vou precisar que o VBA escreva essas fórmulas. Então, para ficar mais fácil, o que você pode fazer? Você pode pegar essas informações, testar aqui essas informações já com a sua base no próprio Excel mesmo, tá? Então assim fica mais fácil para você depois aplicar só esses dados lá na sua base, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, né? Então o valor total investido, né? Ele vai depender daquela coluna de valor investido, né? Então vai ser uma soma da coluna de valor investido. Então eu vou dizer que vai ser igual a soma, né? O que eu vou procurar aqui, né? Ou melhor, soma C. O que eu vou procurar aqui? Então, no intervalo, eu vou apontar onde que ele vai olhar para isso. Então, eu vou vir aqui para frente, né, onde eu coloquei aqui então o valor que vai ser aplicado, tá? E ele vai olhar justamente aqui esse código, tá? Então, toda vez que o código for igual à informação que a gente tem na nossa base. Então, eu vou colocar aqui e eu vou procurar a célula A2, né, que é a célula onde eu tenho o código daquela aplicação em si. E eu vou somar o valor que eu tenho aqui na coluna AK, tá? Então fazendo dessa forma, ele vai trazer aqui já para mim o dado, né? Vamos ver se isso está funcionando. Então eu vou lá na minha base, nova, vou colocar aqui o número 1, por exemplo, e vou colocar aqui R$ 1.500, por exemplo, tá? Então se eu for lá no começo, Ctrl Home, já vai aparecer aqui no valor investido R$ 1.500. Então é isso que eu quero que ele faça. Então isso daqui eu tenho que colocar no meu VBA, tá? Então para fazer isso, eu vou lá no Alt F11, vou vir aqui no botão que salva essa estrutura, né? E a gente deixou aqui, olha, adicionar fórmulas de cálculo de F até K, que é justamente o que a gente está fazendo agora, né? Então eu posso tirar essa nota daqui e vamos calcular isso daqui, né? Então, primeiro passo, eu vou dizer para ele que ponto range, cifrão S, cifrão e comercial L, ponto fórmula local. Então assim ele vai colocar a fórmula em si, igual, aspas, vou lá no Excel, pego a fórmula que eu já vi que está funcionando, Ctrl C, e cola ela aqui. Então eu testei isso lá no Excel e só trago para cá para ele preencher isso de forma correta, tá? Qual que é a única coisa que eu vou ter que alterar aqui? Esse número 2, né? Porque esse número 2 ele só serve para a célula 2, tá? Então senão ele vai fazer o mesmo resultado para todo mundo. Então eu tenho que trocar esse 2 por L. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aspas, espaço, e-comercial L, espaço, e-comercial, aspas, e remove esse 2. Então quando for a linha 50, ele vai colocar o 50 aqui no meio, pregando o código correto daquela estrutura em si, tá bom? Então é um jeito que funciona, fica bem fácil ali para você aplicar isso
E fazendo desse jeito, quando você fizer o cadastro lá de aplicação financeira, ele já vai atualizar sozinho aqui a fórmula, porque está aplicando ali o Soma C para você, tá? Um detalhe, como eu estou usando aqui o fórmula local, você vai escrever a sua fórmula, né, no idioma que você utiliza ali no Excel. Então, exatamente como você está usando, tá? Se você faz para venda, né, então tem que tomar um certo cuidado, porque o fórmula local, ele vai buscar o local que a pessoa está trabalhando, tá? Então, às vezes você vendeu a planilha, a pessoa usa o Excel em inglês, ele não vai encontrar Soma C, tá? Então, daí talvez faça mais sentido você calcular com base no Worksheet Function, só que nesse caso você vai ter que ficar ajustando isso. Então tem um certo ajuste para você fazer nessas situações. Tudo bem? Outra saída que você poderia ter aqui também é criar isso no formato de tabela para que a tabela ajuste as fórmulas para você. Mas isso geraria algumas outras mudanças com relação aos cadastros. Então leve isso em consideração. Tá? Então fórmula local funciona, só que desde que todo mundo que usa a sua planilha utilize no mesmo idioma de fórmulas do Excel. Tá? Então esse é um ponto importante. Esses dias eu recebi um contato de um aluno perguntando sobre isso, e o problema que ele estava tendo era justamente por conta disso. Né? Ele usou uma fórmula local, passou a planilha para uma pessoa que usa no computador com fórmulas em inglês, e aí não funcionava por conta disso. Tá? Então tome esse cuidado, beleza? Ótimo. Agora a gente vai para a próxima, né? Então eu fiz a F. A próxima coluna é o valor atual. Tá? O valor atual, galera, ele vai ser preenchido de forma externa. Tá? Então, por enquanto, vamos pensar assim. Ele não vai estar ali. Tá? Então, ele não vai ser preenchido por aquele botão. Nunca. Tá? Então, o valor atual, ele não vai mexer. Eu vou pular ele. Vou colocar aqui um valor manualmente por enquanto. Eu vou colocar 1.512,63, por exemplo. Tá? Então, simulando esse valor atual. Tá bom? Então, depois a gente vai mudar esse valor aqui. Não se preocupa com ele agora, tá? Beleza, então o F já fiz, o G eu não preciso, agora eu vou para o H. Como que é o H? O H é igual a o valor que eu tenho atual menos o valor que foi investido, né? Então ele vai dar R$12,63 ali centavos, tá? Então é isso daqui que eu tenho que levar para lá. Se quiser, pode copiar daqui e colar aqui. Então ponto range, então a G eu já fiz, né? H, L, ponto fórmula local, vai ser igual, aspas, colei a fórmula. E o que eu tenho que fazer aqui de novo, né? Eu tenho que alterar o 2 por isso daqui, né? Então, para ele colocar ali o meu L no lugar dos números 2, tá? Então, todo lugar que ele achar 2, eu vou colar esse textinho aqui. Vou copiar, para não ter que escrever de novo, e vou colar aqui e aqui, tá? Então, só tira aqui a última aspas que não precisa, né? Então, aqui nesse caso, só termina com L mesmo. Então, vai ficar G da linha que eu estou trabalhando, menos o F da linha que eu estou trabalhando. Então, a coluna H também já vai ficar certa, tá? Depois a coluna I, né? A coluna I ela vai depender do lucro que essa pessoa teve com ali os retornos, né? Então, ali de juros e coisas do tipo. Tá? Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar aqui para agora a coluna de juros, tá? Então, que está aqui. Vou colocar lá o código 1, tá? E vai puxar lá a aplicação. Imagina que, sei lá, hoje eu recebi R$150, por exemplo. Para ficar fácil, eu colocar um valor qualquer ali, tá? Então, esses R$150 tem que ser considerado junto daqueles 12 que ele teve de lucro de crescimento de capital, por exemplo. Tá? Então, como que ele vai fazer isso? Eu vou apontar isso daqui, procurando a soma, que é quase a mesma coisa daquilo que a gente já fez. Então, eu vou fazer igual a soma C, né, de todos os lucros. Né? Então, o intervalo vai estar lá na base agora que eu acabei de preencher. Tá? Então, ele vai olhar aqui a coluna AU, ponto e vírgula. O que tem que estar preenchido? O código que está na célula A2. E ele vai somar a coluna AX, né? Então assim ele vai somar todos os lucros que esse rendimento, né, essa aplicação financeira gerou, tá? Fez isso, ele vai, vou dar um enter aqui, trouxe lá os 150, tá ótimo. Agora aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso daqui, né? Então essa início, né? Mais aqui o que eu tive de retorno de capital, por exemplo. Tá? Então, R$162,63 ali de lucro. Tá? Então, assim fica mais fácil para a pessoa poder ter ali essa visualização. Tá? E aí, né, quando eu faço essa estratégia aqui, o que ele vai fazer para mim? Na verdade, até isso daqui, olha, eu vou até mudar.
vou pegar isso daqui, vou colar aqui no retorno do global, vai ficar mais agradável assim, e vou chamar esse lucro total aqui como simplesmente o retorno, né, que eu tive ali por taxas, tá? Então assim vai ficar os 150 que seria os juros e tudo mais, e aqui vai ficar ali a estratégia. Então, deixa eu até voltar assim mesmo, deixa esse retorno global ali para depois, né? Isso aqui ficou como porcentagem, então tá ótimo. O que eu vou fazer agora, né? Agora eu preciso entender como que ele vai calcular esse retorno mensal, né? Então o retorno mensal ele vai ser basicamente o que a gente já fez aqui, ó, só que eu só quero a soma, tá? Então eu vou copiar essa soma sem ali o outro retorno, tá? Então vai ser isso daqui. Então vai dar os R$150, no caso ali 1.500%, não preciso me preocupar com isso, só que ele vai ser dividido pelo valor que eu tenho ali investido, tá? Então quanto que eu tenho ali de valor investido, tá? Então quanto que ele teve ali de retorno no total, 10%. Agora eu preciso fazer uma outra conta, poxa, foi 10% durante todo o período e de forma mensal, né? Como que ele vai fazer isso? Então eu vou precisar avaliar isso com base numa diferença de tempo, tá? Então primeiro, quando que eu fiz essa minha aplicação aqui, né? Então, como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer até aqui embaixo, aqui no valor, né? Que vai ficar um pouco mais fácil, até aqui na data fica mais fácil de todo mundo enxergar o que eu vou fazer. Eu preciso descobrir qual é o primeiro e qual é o último retorno que eu tive, né? Então, quando que foi aplicado o dinheiro e quando que teve o primeiro retorno. Então, para fazer isso, eu vou descobrir desde quando ela existe, igual, né, ao mínimo C. Vou abrir aqui o meu parênteses, vou vir aqui, olha, na aplicação financeira e vou procurar a data, né? Então o mínimo do range é a data da aplicação e aqui o critério vai ser o meu código, que tem que estar igual a A2, né? Que é onde eu tenho o código lá. Por enquanto é 0, ótimo, porque eu não coloquei nenhuma data ali mesmo, tá certo? Vou vir aqui e vou colocar agora uma data. Sei lá, vou colocar que eu comecei dia 1º de junho de 2025, por exemplo, né? Então, tá ali. E a data aqui do pagamento, né? Eu coloquei ele como 26/6. Beleza, perfeito. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer uma data aqui para mim, olha. Então, eu vou colocar aqui no formato de data para todo mundo enxergar. Olha. Então, 1º de maio de 2025, né? Então, assim fica fácil todo mundo ver que a primeira aplicação, ou seja, começou a existir aqui. Qual que é o próximo passo agora? Eu preciso descobrir quantos meses eu tive de distância entre o valor, né, o período que eu tenho ali de pagamento, então do maior pagamento, até desde meu primeiro investimento. Então para isso eu vou fazer um igual a máximo CES, tá? E esse máximo CES aqui vai apontar lá para o nosso recebimento, tá? Então que está aqui, olha. Então ele vai fazer o máximo CES dessa coluna toda vez que o código, que é a minha AU, for igual a A2. Tá? Então assim ele vai trazer a outra data, também vou colocar aqui no formato de data, para todo mundo enxergar isso. Beleza. Agora, qual que é a próxima informação que eu preciso fazer? Né? Eu preciso fazer o DataDiff para poder calcular quantos meses eu tive de diferença entre o último pagamento que eu recebi e o primeiro investimento que eu fiz. Então, eu vou usar igual DataDiff. Lembrando, né, o DataDiff é uma fórmula meio estranha aqui no Excel, ele não aparece ali os elementos que ele tem. Tá? Eu vou colocar lá a data inicial, ponto e vírgula, a data final, e o formato que eu quero que ele apareça, que é M, que eu quero que ele calcule isso para mim em meses. Então eu tive uma diferença de 1 mês. Tá? Então, percebe que assim eu consigo fazer com que ele calcule quantos meses levaram para que eu recebesse aquele dinheiro. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar tudo isso daqui como uma única estratégia, né? Então eu vou colocar uma fórmula dentro da outra. Então eu vou pegar, olha, essa fórmula que eu tenho aqui, só sem o igual, Ctrl C, vou trazer para cá e vou substituir o L5, Ctrl V. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o L3. Então eu vou copiar tudo menos igual, Ctrl C, e vou colar aqui no lugar onde está escrito L3. Então ficou uma fórmula maior e isso daqui eu não preciso mais, né? Posso até tirar daqui. Beleza. Agora, esse retorno 1 aqui, o que ele vai fazer? Eu vou pegar essa fórmula aqui, Ctrl C, vou vir aqui, olha, no meu percentual, tá? Então, o que ele está fazendo ali a divisão, e eu vou dividir isso aqui novamente. Então, vou pegar isso daqui, olha, colocar dentro de aspas, dividido pelaquela fórmula. Então, divide pelo número de meses. Então, como eu fiz um único mês, ele vai fazer ali 10%. Agora, se eu tiver mudado isso daqui, por exemplo, né? Não foi no dia 26/6, por exemplo, foi no dia, sei lá, 15/7, né? Então, agora mudou a data
Então, consequentemente, ele mudou lá a quantidade de meses para 2, né, porque completou o segundo mês, e aí o retorno mensal caiu para 5%, percebeu? Então assim ele vai ajustar o que você teve lá de estratégia, né, de retorno, independente se o seu pagamento é mensal, semestral, anual, e vai trazer aqui esse valor. Eu gosto muito dessa estratégia aqui, tá? Lembrando, a gente não está dizendo que esse é o melhor jeito que você tem para calcular essa questão de rentabilidade, mas é uma forma de fazer isso, uma forma que a gente gosta bastante de estrategiar isso daqui, porque assim você tem uma flexibilidade maior, aí sem precisar fazer uma programação para cada tipo de aplicação, que isso ficaria inviável aqui como pensando em montar isso no Excel, tá? Até daria para fazer, mas levaria um tempo absurdo, precisaria de um especialista ali de aplicação financeira para fazer isso, tá? Então nesse caso a gente está sendo simplista aqui, trazendo uma fórmula de cálculo que traga ali um retorno adequado para você, tudo bem? Depois falta só agora o global, né? O global ele é mais fácil. Porque agora o global ele é quase que a mesma coisa, só que sem a divisão pelo DataDiff, né? Então é só eu pegar essa parte aqui, olha, copiar isso daqui e vou colar aqui, né? Então vai aparecer um igual aqui. E o que está faltando ali, né? Esse soma C ele está pegando só o retorno lá de indicação, né? Então depois disso eu vou fazer ainda isso aqui, ó. Coloco um parênteses aqui no final, mais, e aí o retorno que eu tive aqui do lucro, né, relacionado, que é o lucro de ganho de capital mesmo, tá? Então agora ficou ali 11%. Se você quiser, você pode, para ficar mais agradável, pegar esse percentual aqui, né, e até eu vou pegar todo mundo para ficar fácil depois, aumentar o número de casas decimais, né, para você ter uma visibilidade mais interessante ali, coisas do tipo, tá? Então assim você vai ter todos os cálculos já sendo executados para você, tá? O próximo passo é pegar então a partir da coluna I, né, porque a K a gente já fez, a H a gente já fez, pegar a partir da coluna I, copiar a fórmula, levar lá para o VBA, né? Então eu vou vir para cá e vou fazer ponto range, cifrão I, cifrão é comercial L, ponto fórmula local, vai ser igual, e aí eu vou colar aquela fórmula que eu trouxe de lá. Lembrando que sempre que apareceu 2 aqui, eu tenho que fazer aspas, espaço E comercial L, E comercial, aspas, e remove o 2. E aqui no final também tem um 2, né? E agora como é final não precisa ser exatamente igual, E comercial L, tá? Então assim ele vai ajustar isso daqui. Vamos fazer agora I, né? Então fiz aí, vou para a próxima coluna, ponto range, cifrão, J cifrão, E comercial L, ponto, fórmula local, é igual a aspas, vou pegar a fórmula agora da coluna J, tá? Então vou pegar aqui, copia a fórmula com o igual, tá? E traz para cá, tá? Então a coluna J é essa daqui. Agora sempre onde eu tenho 2, né, eu vou, agora como tem bastante, não se preocupa com esse errinho, a gente vai ajustar isso daqui a pouco, tá? Mas sempre que onde eu tenho 2 aqui, eu vou copiar esses aspas, E comercial L, E comercial aspas, copiei, vou colar em todos os lugares que tiver 2 aqui, tá? Então eu colei aqui, vou colar aqui, ó, nesse outro 2, aqui, ó, de novo apareceu A2, tá? Aqui, olha, de novo A2. Então quando ele faz isso, tá? Ele vai ajustar lá para você, beleza? Então ele continua dando erro ali no M, não se preocupe. Por que ele está fazendo isso? Porque esse M ele tem aspas na fórmula. Então sempre que aparece esse aspas da fórmula, eu tenho que duplicar as aspas aqui no VBA, tá? Agora ele vai ficar certo, vai funcionar para você, tudo bem? Então ele vai escrever lá corretamente no seu Excel, colocando a fórmula para funcionar, a fórmula que a gente já validou anteriormente, tá? Então J a gente fez, agora a última, né, que é a coluna K, vou copiar a fórmula daqui também, vou voltar lá, ponto range, cifrão K, cifrão E comercial L, ponto, fórmula local, vai ser igual, e aqui eu vou colar aquela fórmula e de novo vou fazer a substituição aqui dos 2, né? Então vou selecionar aqui, vou copiar novamente e vou colar aqui no lugar desses 2 que eu tenho aqui aparecendo na minha fórmula, tá? E aí esse último aqui, né, não precisa, só E comercial L e já resolve o meu problema, tudo bem? Então agora, aquilo que tinha ficado pendente anteriormente, que era a inserção dessas fórmulas, não está mais pendente, está pronto. É só a gente apresentar as informações e elas vão ser exibidas da forma correta lá no seu VBA também, tudo bem? Na próxima aula a gente vai começar a criar agora a mecânica que faz esses preenchimentos que hoje eu fiz como manual, diretamente lá pelo VBA, para a pessoa poder fazer essa interação e apresentar tudo como precisa ser apresentado. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.